Então, pessoal, vamos discutir aqui rapidinho distribuições contínuas de probabilidade, tá? Então, imagine que x é um evento, x é uma coisa que pode acontecer, certo? Vamos já ver um exemplo concreto, tá? Então, essa coisa pode acontecer com determinada probabilidade, uma determinada distribuição de probabilidade, tá? Então, se A e B são valores que x pode assumir, então a probabilidade de A até B igual a integral de A até B de f de x dx é a probabilidade de o evento x assumir valores entre A e B. Né? Por exemplo, né, você pode imaginar um exemplo que nós vamos estudar daqui a pouco, quando, por exemplo, uma decisão é tomada em um tribunal decorrido um certo tempo x. Tá? Então, vamos supor, depois de 2 meses que o processo tramitava no tribunal, ocorreu a decisão. Então, x igual a 2 meses, aí no caso, tá? Então, qual a probabilidade de a decisão ser tomada entre 2 e 3 meses? Entre 3 e 7 meses? Por aí. Essas são perguntas possíveis. Uma coisa, distribuição de probabilidades, elas são normalizadas, tá? Elas têm uma coisa que a gente chama de normalização, quer dizer, se eu fizer a integral partindo do menor valor possível até o maior valor possível que o x pode assumir, né, de f de x dx, eu tenho que encontrar um. Por quê? Porque eu estou somando todas as possibilidades, todas as probabilidades de que alguma coisa aconteça. Então, obviamente que alguma coisa acontece, né? Então, a soma dessas probabilidades tem que dar 1. Um outro conceito importante é o conceito de valor médio. O valor médio de x é a integral do menor valor possível até o maior valor possível de x, de f de x vezes x, tá? dx. Isso por definição, é o valor esperado, tá? Então, a gente vai estudar as seguintes situações. Né? Um exemplo aqui do concurso que teve no Tribunal de Justiça do TJ do Amazonas. O enunciado é o seguinte, tá? Em um determinado tribunal, a data que em cada processo é protocolado marca a data inicial deste, a partir da qual é contada a quantidade de meses que se passam até que o juiz apresente a decisão final sobre ele. Essa quantidade de meses é uma variável aleatória x, cuja função densidade de probabilidade é dada por f de x igual a x ao quadrado sobre 108 para 0 menor que x menor ou igual a 6 e f de x igual a 1/3 de e elevado a menos x menos 6 para x maior que 6, em que e é o número de Euler, base dos logaritmos neperianos. A partir dessas informações, julgue os itens a seguir. Aí eu juntei vários itens que eram todos de uma prova só, tá? Aí na questão 2 ele fala, sabendo que g de x é primitivo de f de x, ele dá quem que é g e quem que é f, conclui-se que no tribunal em questão é superior a 6 meses o tempo médio esperado, ou seja, o valor esperado, o valor médio de x, né, que nós definimos acima, até a decisão final para os processos protocolados. Questão 3. A probabilidade de que o juiz responsável por certo processo leve entre 3 e 7 meses para apresentar sua decisão final é igual a, né? Questão 4. A probabilidade de que o juiz responsável por certo processo leve mais de 6 meses para apresentar sua decisão final é inferior a 30%. Questão 5. Conforme a situação apresentada, P de x igual a 6 maior que P de x igual a 5. Eu acho essa questão 5 horrível, vou já dizer por quê. Questão 6. A probabilidade de que o juiz leve 3 meses para apresentar sua decisão final a respeito de determinado processo é inferior a 10%. Também achei meio sem sentido. Eu acho que o correto seria para que o juiz leve até 3 meses. Né? Questão número 7. Na situação apresentada, a área da região entre o gráfico da função f de x e o eixo das abscissas para x maior que 0 é igual a 1. Essa questão 7 está correta de cara, mas você não tem como saber antes de você ver o que eu vou falar para você agora. Tá? Então, antes de começar a responder, vamos analisar. A densidade de probabilidade ela é dada por f de x igual a
x ao quadrado sobre 108, quando x está nesse range aqui, de 0 a 6, incluindo 6, e 1/3 de elevado a menos x menos 6 para x maior que 6, certo? Olha, toda a densidade de probabilidade ela é normalizada. Então, se eu integrar sobre todos os valores possíveis, do menor valor possível até o maior valor possível, e o menor valor possível de meses que o juiz pode tomar a decisão é 0. E o maior valor possível é infinito, né? Ele pode levar infinitos meses para tomar essa decisão. Então, a integral de 0 a infinito de f de x dx é igual a 1, né? Que é o menor valor possível de x. Acontece o seguinte, que a integral de a até b de f de x dx é igual a A. E quem que é A? É essa área aqui. Essa área que está aqui pintada de preto, que é a área abaixo da curva entre A e B. Certo? Então, a área abaixo da curva no gráfico f contra x, de A até B, é igual à integral de A até B de f de x dx. Se a gente tomar o valor inicial como sendo 0 e o valor final como sendo infinito, nós estamos integrando de 0 até infinito, e imaginarmos que o f de x é a nossa densidade de probabilidade, né? Então, essa integral nada mais é que a normalização. Então, essa questão número 7 aqui quer dizer, na situação apresentada, a área da região entre o gráfico da função f de x e o eixo das abscissas para x maior que 0, ou seja, de x igual a 0 até infinito, né? Para todo lado de x maior que 0, é igual a 1. Correto. Dá para você saber isso de cara sem fazer nada, né? Só sabendo que toda função de densidade de probabilidade é normalizada, certo? Bom, vamos voltar para as outras questões para a gente resolvê-las com mais calma, tá? Vamos agora passar para a questão de número 7. Para a questão de número 2. Questão de número 2. Sabemos que g de x igual a menos x mais 1 elevado a menos x é primitiva de f de x igual a x elevado a menos x, conclui-se que, no tribunal em questão, é superior a 6 meses o tempo médio esperado até a decisão final para os processos protocolados. Bom, uma informação importante que ele nos dá aqui, né, ele diz que menos x mais 1 elevado a menos x é primitiva de f de x igual a x vezes elevado a menos x. O que é que isso significa? Bom, se f é primitiva de g, significa que a integral de a até b de f de x dx é igual a g de b menos o g de a. Onde é que a gente vai usar isso? Bom, nós vamos usar isso quando a gente for calcular o valor médio de x, que é simplesmente a integral de 0 a infinito de f de x dx. Bom, de 0 a 6, o f de x é x ao quadrado sobre 108. De 6 em diante, ele é 1/3 de e elevado a menos x sobre 6, tá? E aí, se a gente se concentrar nessa parte vamos se concentrar nessa integral aqui primeiro, certo? Então, você tem 1 sobre 108, por quê? Porque toda constante eu posso tirar da integral. Então, aqui estava dividindo por 108, eu estou dividindo pelo lado de fora, tá? Estou multiplicando por 1 sobre 108. Então, o x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. E aí é o seguinte, a integral de x elevado a alfa dx, isso é igual a x elevado a alfa mais 1 dividido por alfa mais 1. O nosso alfa aqui é 3, então vai ficar x elevado a 4 dividido por 4, porque alfa mais 1 é 4, certo? Tomada entre 0 e 6, ou seja, em 6 vai ser o valor positivo, menos isso aqui tomado em 0, certo? Vou guardar aqui, né? Aí, beleza, a gente fez isso aqui. Nós podemos agora substituir o 6, porque quando eu colocar o 0 vai dar 0 mesmo. Então, vou ter 1 sobre 108 vezes 6 elevado a 4 sobre 4. Eu posso simplificar isso aqui. E, no final das contas, essa minha primeira integral, ela vai dar 3. A outra integral é essa aqui, 1/3 de
integral de 6 até infinito de e elevado a menos x menos 6 vezes x dx. Aqui a gente vai fazer uma coisa interessante. A gente vai fazer uma mudança de variável. Por que isso? Você vai já entender direitinho. Então, nós vamos chamar aqui o x'. Deixa eu trocar de cor, tá? X' é igual a x menos 6. O dx' é igual a dx, né? Se a integral era de 6 até infinito, é elevado a menos x menos 6 vezes x dx. Bom, quando o x for 6, o x' vai dar zero. Então, essa nova integral começa no zero. E quando o x for infinito, o x' também é infinito, porque infinito mais ou menos 6 não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, esse limite aqui não mudou, né? Agora acontece uma coisa interessante. X menos 6 é x', que é exatamente esse cara que está aqui. E o x, se eu resolver colocar, né, aqui o 6 por outro lado, o x vai ser x' mais 6. Por isso que esse cara vem para cá. E eu agora desdobro essas integrais, vai ficar de 0 a infinito é elevado a menos x' vezes x' dx' mais 6 vezes 0 até infinito de elevado a menos x' dx'. Opa, mas espera aí. Eu já vi essa função aqui. É elevado a menos x' vezes x'. Ah, essa aqui é a função da qual x' mais 1 vezes e elevado a menos x', com o menos aqui na frente, é primitiva. Então, pronto. Né? Então, isso aqui é primitiva daquela outra função, o que significa dizer que eu agora posso escrever, né? Voltar. Né? Isso aqui é a primitiva disso. Ou seja, quando eu integrar isso, eu vou obter isso. Né? Então, integrando isso aqui, eu vou obter menos x' mais 1 elevado a menos x', que era do jeito que estava lá em cima, tá? De 0 até infinito. O 6 eu coloquei para fora, e a integral de e elevado a menos x' é menos e elevado a menos x'. Se você está com dúvida disso, é só fazer a derivada disso aqui. Quando eu derivar, o e elevado a menos x' vai ficar igual a e elevado a menos x', mas eu vou ter que multiplicar pela derivada do argumento, né? Então, vai cair o menos aqui na frente e volta a ser igual, tá? Então, substituindo agora os zeros e os infinitos nos seus lugares, né? Por exemplo, o infinito, isso aqui dá zero, que é elevado a menos infinito a zero. Esse primeiro zero aqui. Menos, tá aqui esse menos. Agora vem o menos da integral com x' igual a zero. Né? E elevado a zero é 1. Então, ficou menos, menos. E aqui ocorre a mesma coisa, né? Porque o primeiro, que é o positivo, vai ficar elevado a menos infinito a zero, menos, menos elevado a zero. Né? Então, menos 6, menos 1. Esse cara dá 7, né? Essa integral dá 7, mas tinha esse 1/3 bem aqui. Então, deu 7 sobre 3. E o nosso 3 mais 7 sobre 3, se você fizer os cálculos direitinho, você vai encontrar que o valor médio é 5,33. Portanto, não é superior a 6 meses. E o que ela disse lá, o que a questão afirmou, está errado. Não está correto. Tá? É isso aí. Questão de número 2. Sabemos que g de x igual a menos x mais 1 elevado a menos x é primitiva de f de x igual a x elevado a menos x, conclui-se que, no tribunal em questão, é superior a 6 meses o tempo médio esperado até a decisão final para os processos protocolados. Bom, uma informação importante que ele nos dá aqui, né, ele diz que menos x mais 1 elevado a menos x é primitiva de f de x igual a x vezes elevado a menos x. O que é que isso significa? Bom, se f é primitiva de g, significa que a integral de a até b de f de x dx é igual a g de b menos o g de a. Onde é que a gente vai usar isso?
Bom, nós vamos a isso quando a gente for calcular o valor médio de x, que é simplesmente a integral de 0 a infinito de f de x dx. Bom, de 0 a 6, o f de x é x ao quadrado sobre 108. De 6 em diante, ele é 1/3 de e elevado a menos x sobre 6, tá? E aí, se a gente se concentrar nessa parte vamos se concentrar nessa integral aqui primeiro, certo? Então, você tem 1 sobre 108, por quê? Porque toda constante eu posso tirar da integral. Então, aqui estava dividindo por 108, eu estou dividindo pelo lado de fora, tá? Estou multiplicando por 1 sobre 108. Então, o x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. E aí é o seguinte, a integral de x elevado a alfa dx, isso é igual a x elevado a alfa mais 1 dividido por alfa mais 1. O nosso alfa aqui é 3, então vai ficar x elevado a 4 dividido por 4, porque alfa mais 1 é 4, certo? Tomada entre 0 e 6, ou seja, em 6 vai ser o valor positivo, menos isso aqui tomado em 0, certo? Então, vou guardar aqui, né? Aí, beleza, a gente fez isso aqui. Nós podemos agora substituir o 6, porque quando eu colocar o 0 vai dar 0 mesmo. Então, vou ter 1 sobre 108 vezes 6 elevado a 4 sobre 4. Eu posso simplificar isso aqui. E, no final das contas, essa minha primeira integral, ela vai dar 3. A outra integral é essa aqui, 1/3 de integral de 6 até infinito de e elevado a menos x menos 6 vezes x dx. Aqui a gente vai fazer uma coisa interessante. A gente vai fazer uma mudança de variável. Por que isso? Você vai já entender direitinho. Então, nós vamos chamar aqui o x'. Deixa eu trocar de cor, tá? X' é igual a x menos 6. O dx' é igual a dx, né? Se a integral era de 6 até infinito, é elevado a menos x menos 6 vezes x dx. Bom, quando x for 6, o x' vai dar 0. Então, essa nova integral começa no 0. E quando x for infinito, o x' também é infinito, porque infinito mais ou menos 6 não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, esse limite aqui não mudou, né? Agora acontece uma coisa interessante. X menos 6 é x', que é exatamente esse cara que está aqui. E o x, se eu resolver colocar, né, aqui o 6 por outro lado, o x vai ser x' mais 6. Por isso que esse cara vem para cá. E eu agora desdobro essas integrais, vai ficar de 0 a infinito é elevado a menos x' vezes x' dx' mais 6 vezes 0 até infinito de elevado a menos x' dx'. Opa, mas espera aí. Eu já vi essa função aqui. É elevado a menos x' vezes x'. Ah, essa aqui é a função da qual x' mais 1 vezes e elevado a menos x', com o menos aqui na frente, é primitiva. Então, pronto, né? Então, isso aqui é primitiva daquela outra função, o que significa dizer que eu agora posso escrever, né? Voltar, né? Isso aqui é a primitiva disso. Ou seja, quando eu integrar isso, eu vou obter isso. Né? Então, integrando isso aqui, eu vou obter menos x' mais 1 elevado a menos x', que era do jeito que estava lá em cima, tá? De 0 até infinito. O 6 eu coloquei para fora, e a integral de e elevado a menos x' é menos e elevado a menos x'. Se você está com dúvida disso, é só fazer a derivada disso aqui. Quando eu derivar, o e elevado a menos x' vai ficar igual a e elevado a menos x', mas eu vou ter que multiplicar pela derivada do argumento, né? Então, vai cair o menos aqui na frente e volta a ser igual, tá? Então, substituindo agora os zeros e os infinitos nos seus lugares, né? Por exemplo, o infinito, isso aqui dá zero, que é elevado a menos infinito a zero. Esse primeiro zero aqui. Menos, tá aqui esse menos. Agora vem o menos da integral com x' igual a zero.
né? E elevado a zero é 1. Então ficou menos, menos. E aqui ocorre a mesma coisa, né? Porque o primeiro, que é o positivo, vai ficar elevado a menos infinito, elevado a menos infinito a zero, menos, menos elevado a zero. Né? Então, menos 6, menos 1. Esse cara dá 7, né? Essa integral dá 7, mas tinha esse 1/3 bem aqui. Então deu 7 sobre 3. E o nosso 3 mais 7 sobre 3, se você fizer os cálculos direitinho, você vai encontrar que o valor médio é 5,33. Portanto, não é superior a 6 meses. E o que ela disse lá, o que a questão afirmou, está errado. Não está correto. Tá? É isso aí.